Bolsonaro é seguramente a pior coisa que poderia ter acontecido para a política brasileira. Bolsonaro foi escolhido a dedo como o pior representante do parlamento brasileiro no âmbito da direita, né? Ele sempre representou o que há de mais violento e agressivo na política. Ele sempre ficou conhecido por atacar os valores fundamentais construídos pela Constituição de 88, como, por exemplo, a ideia de prevalência dos direitos humanos. Todas as legislações posteriores que tinham viés emancipatório, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras, né? Então o Bolsonaro ele representa aquilo que é mais repugnante na política, né? Ele representa um segmento, sempre representou um segmento que nunca reconheceu a validade da saída da ditadura, né? E na realidade, inclusive, discordava por dentro da ditadura, se alinhando com os porões da ditadura, né? Como disse uma vez o Celso Rocha de Barros, né? Ele era alguém que se alinhava com a linha dura e que achava que a ditadura não fez o trabalho completo, né? Além disso, a gente percebeu posteriormente que o Bolsonaro também estava sintonizado com as milícias no Rio de Janeiro, e, portanto, ele representava também uma força paramilitar, né, ou parapolicial, que funcionava impondo uma segunda lei nos territórios, né, tomando soberanamente esses territórios que o Estado não estava presente, né? Então, tudo isso representa Bolsonaro. Portanto, é prioritário para qualquer projeto político no Brasil hoje em dia ser uma saída do governo Bolsonaro, né? Não há como nós permanecermos ainda presos nesse governo, né? E a gente está vendo há algum tempo que existe já uma disparidade em que 70% da população está descontente com o governo, né? Cada vez mais os índices do regular passam para o ruim e péssimo, e, por outro lado, 30% permanecem inamovíveis, né? A gente sabe que esses 30% são compostos por uma grande fatia dos empresários, que é o único segmento econômico que está satisfeito com o governo Bolsonaro. A gente sabe que tem os fanáticos bolsonaristas, né, que são ali justamente um pedaço desse pessoal que nunca reconheceu as instituições de 88, gostaria a volta de uma ditadura, um poder militar, não reconhecimento de direitos humanos, etc. e tal. E um terceiro segmento que seria o segmento dos evangélicos, principalmente evangélicos neopentecostais, que seguem, digamos assim, as orientações políticas colocadas por pastores oportunistas, né, que veem no Bolsonaro a possibilidade de implementar um projeto de poder teocrático, que nega o pluralismo social, né, e impõe uma certa cartilha moral a partir da lei, né, além de revogar as diversas leis que aumentaram as liberdades civis para diversos grupos sociais que esses pastores consideram pecaminosos, né, consideram que estariam em desacordo com o que diz o Evangelho. Então, além de também, só para não ficar injusto, né, além também um segmento de católicos conservadores, mas que eu acho que não é tão relevante do ponto de vista, pode ser relevante do ponto de vista ideológico, no sentido de produzir a vanguarda desse movimento, mas não é tão relevante do ponto de vista numérico, né, do ponto de vista da quantidade de pessoas. Bom, a única maneira, então, de emparedar esse movimento de 30% inabaláveis é que os 70%, de alguma maneira, construam uma frente, né? Que os 70% deixem muito claro que eles são 70%, né? E que, portanto, a partir de uma coalizão, a gente consiga deixar muito claro que a maioria está contra o que está acontecendo e que, portanto, o que está acontecendo não tem legitimidade para ocorrer.
Mas aí a gente esbarra num problema, né? Que é o problema de que para que a gente construa uma aliança, né? Para que a gente construa uma coalizão, para que a gente construa um pacto, é necessário que haja consenso entre nós. Né? E aí que eu acho que a gente tem uma certa necessidade de muitas vezes recolocar as questões à luz das ferramentas que a filosofia nos coloca, né? Porque a própria ideia de consenso e homogeneidade, identidade, são ideias filosóficas, né? São ideias que dizem respeito a um certo modelo de pensamento. Mas ali pelos anos 60, em face dos diversos da situação conjuntural que estava colocada, começa a surgir a necessidade de repensar alguns desses conceitos filosóficos, sobretudo essa ideia de consenso e homogeneidade, né? E então os pensadores que vão emergir ali, dois deles são o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, né, que vão começar a tentar pensar algo que escape de um lado, do individualismo burguês, né, da ideia de que cada um é um mundo particular e nesse universo egoísta só os mais fortes sobrevivem, mas do outro lado da homogeneização que o realismo, que o socialismo real vinha produzindo, né, a ideia de uma espécie de pensamento do povo como um organismo, né, unificado em torno de algo que o partido determina, né? Então esses filósofos, que eram filósofos anti-autoritários, né, que eram filósofos que não viam no autoritarismo nenhuma saída, mas tampouco no capitalismo, eles eles tentavam elaborar ferramentas de pensamento, né, baseadas em exemplos, e a que eu vou falar agora é um exemplo da biologia, que nos permitem arranjar de formas diferentes essas relações. E aí, então, um conceito que eles criaram foi o conceito de síntese disjuntiva. O que seria uma síntese disjuntiva? Seria uma relação em que as partes elas atuam conjuntamente no sentido de produzir um arranjo, mas esse arranjo não necessita que as partes atuem de forma igual, né, de forma homogênea. Na verdade, há uma complementariedade das ações em que é pela diferença em que cada um produz que o arranjo se forma, né? O exemplo que eles dão é da vespa e da orquídea, né? Em que cada uma no seu digamos assim, no seu próprio florescer, né, no seu próprio desenvolver, na relação entre ambas, vai produzindo algo que favorece a outra, né, sem que com isso cada uma perca a sua singularidade. Então eu acho que eu não vou falar mais sobre esse conceito, porque, assim, mais filosoficamente, porque tem toneladas de teses e artigos e materiais de deleuzianos, é um dos conceitos favoritos dos deleuzianos, esse de síntese disjuntiva. Me interessa mais o aspecto conjuntural, né? Como isso foi uma forma que Deleuze e Guattari criaram para pensar uma agência que não seja simplesmente uma agência individual, mas ao mesmo tempo uma agência que não se transforme numa totalidade homogênea, né? E eu acho que esse conceito é útil para a gente pensar a ideia de frente ampla, no sentido de que talvez a gente não precise que esquerda e direita, né, já que direita, centro e esquerda já abandonaram o bolsonarismo, ficou mesmo só a extrema-direita sozinha. O curioso é que a gente tem aí 30% ainda aderindo às ideias de extrema-direita, não significa que sejam de extrema-direita, porque o verbo ser aí não ajuda muito, né? O que interessa é que eles, com o poder circulando, eles estão alinhados com esse arranjo de poder. Então, a gente vê que a direita, com Dória, com Witzel, com né, Luciano Huck, Mandetta, né, mais os cronistas, Reinaldo Azevedo, entre outros, já praticamente abandonou inteira o bolsonarismo. E o centro também, né? A gente, assim, esse centro-direita ali de Fernando Henrique, Globo, né?
essas forças políticas que estão ali na zona do centro, Marina Silva e tal, entre centro-direita e centro-esquerda também, né, já se posicionaram veementemente contrários, e o centro-esquerda, né, Ciro Gomes, PT, e a esquerda, né, PSOL, até a extrema-esquerda, obviamente está todo mundo contra o Bolsonaro. Então a questão é, essas forças precisam fazer uma grande frente de 70% para enfrentar o Bolsonaro? A minha ideia é que sim, elas precisam, mas essa frente pode funcionar de uma forma disjuntiva, né? Pode funcionar sem a necessidade de haver um consenso. E como que isso pode se dar? Em duas camadas, né? Quais são essas duas camadas? Primeiro, uma primeira camada em que estamos todos juntos, né? Como disse aí o lema dessa frente que se criou, estamos todos juntos pela democracia, né? Afinal, a democracia liberal, com todos os seus limites, e mesmo sabendo que ela pode ser aperfeiçoada, ela é uma condição necessária para a gente ir adiante, né? Uma ditadura atrasaria muito o trabalho emancipatório, mesmo para quem tem críticas justas à democracia burguesa, ou à democracia liberal, como se queira dizer, né? Tentando aqui falar com todo mundo. Agora, numa segunda camada, claramente existem dois projetos aí, né? A esquerda quer aproximar essa direita do Bolsonaro, justamente para enfrentá-la como uma aliada do Bolsonaro, né? Ela quer, de alguma maneira, enfraquecer essas forças políticas como Moro, como Mandetta, como Dória, mostrando sempre que eles foram cúmplices do bolsonarismo. Né? E a direita, por sua vez, ela quer atacar a esquerda porque ela quer mostrar que bolsonarismo e lulismo seriam equivalentes no sentido de que seriam duas formas de populismo personalista, né, e complacente com a corrupção e radical, enfim, né? Essa seria a linha discursiva que a direita não bolsonarista, né, escolheu para atacar o bolsonarismo. O MBL até cunhou aquela ideia do bolsopetismo. Então, como sair dessa? Eu não creio que seja necessário mais do que isso, né? Eu acho que se a gente tiver a clareza de que o inimigo número um é o bolsonarismo, né? Que a gente precisa afastar essa força porque essa força é antidemocrática, essa força quer erradicar as outras e concentrar todo o seu poder, todo o poder em si, né? Ela tem um projeto de poder muito perigoso, né? Um projeto de poder incompatível com a democracia. Se isso estiver no plano 1, no primeiro plano, o segundo plano, que é cada um com o seu projeto conjuntural para as próximas eleições, pode funcionar como uma síntese disjuntiva, né? Bem ou mal, quando a direita ataca com a falsa equivalência, né? Já estou tomando posição, acho evidentemente é uma falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula, ou bolsonarismo e petismo. Quando ela ataca por esse viés, ela está de alguma maneira enfraquecendo o Bolsonaro. E na medida em que aproxima de alguém a quem o seu público não aprecia, né? O antipetismo é uma das forças fundamentais desse núcleo, desse conjunto de pessoas da direita. Já a esquerda, quando aproxima a direita do Bolsonaro, dizendo que a direita foi complacente com o crescimento do bolsonarismo e que estão juntos, seja do ponto de vista conjuntural, em decisões eleitorais, seja do ponto de vista estrutural, como parte de um neoliberalismo, etc. e tal, ela também está enfraquecendo o Bolsonaro. Né? E juntas, se elas souberem concentrar como primeiro ponto atacar o Bolsonaro e como segundo ponto daí resolver essas querelas internas, juntas essas forças podem chegar em 2020 e quem sabe fazer um emparedamento do Bolsonaro de tal maneira que tire ele do segundo turno e vão elas para o segundo turno. Não me interessa pensar qual delas vai ganhar, porque por mais que, evidentemente, né, eu tenho um alinhamento mais à esquerda, contanto que o próximo presidente não seja o Bolsonaro, eu já acho que avançamos, né? Porque, como eu disse, o Bolsonaro é a pior força política. Então, eu acho que a gente poderia pensar em termos de síntese disjuntiva, né? Isto é, as duas forças trabalhando num paralelismo que não se fecha em um consenso, podem muito bem produzir um cenário em que nós tenhamos no futuro uma eleição em que os 30% do Bolsonaro, uma parte pode migrar até para a esquerda, porque não, né? Sobretudo a fração ali mais
despolitizada, né, que não é assim ideologicamente bolsonarista, e uma outra fração pode muito bem, com certeza, migrará, né, para uma chapa de direita que tenha mais chance, composta, sei lá, por um Dória Mandetta, por um Dória Moro, sei lá, alguma coisa assim. Esquerda precisa parar de atacar a direita e direita precisa parar de atacar a esquerda. Enquanto isso for para derrubar Bolsonaro, sim. Mas, digamos assim, a médio prazo e como projeto, não é necessário pensar num estado fusional entre elas. Eu acho muito bem possível que com essas estratégias paralelas, elas se enfrentem lá na frente e essa composição entre heterogêneos, né, essa disjunção inclusiva, pode muito bem produzir um efeito de isolamento social, né, olha a ironia, né, isolamento social dos bolsonaristas, de uma tal forma que a gente consiga produzir a mesma coisa que produziu lá em 88, que não foi o desaparecimento dessas pessoas, porque não é a nossa linguagem a violência, a gente não quer tortura e assassinato, né, mas simplesmente o isolamento político, né, a ideia de que essas ideias são vergonhosas se defender na esfera pública e que precisam ser contidas e retiradas da esfera pública para que o debate democrático se passe sob os limites do que é politicamente e juridicamente aceitável, né? Então essa mais ou menos seria a ideia de que a aliança dos 70% possa ser, em primeiro lugar, uma aliança contra o Bolsonaro, e aí, nesse ponto, toda a ação tem que ser pensada em primeiro plano como uma estratégia contra o Bolsonaro, mas que num segundo plano não tem problema nenhum dessas forças se enfrentarem, cada uma com a sua narrativa, uma sobre a outra, visando, no futuro, ocuparem as duas posições numa eleição, retirando, assim, o Bolsonaro de um segundo turno. Se tu curtiu o vídeo, nosso canal, segue o nosso canal aqui no Instagram, @transehubhub, e no YouTube, canal Transe. Até mais.